Diversos profissionais utilizam a voz como sua principal ferramenta de trabalho e necessitam de um cuidado específico para garantir uma boa qualidade vocal de maneira que não comprometa o desempenho das atividades, como é o caso de professores, jornalistas, operadores de telemarketing e outros. Mas você sabe quais são os cuidados que devemos ter com a própria voz? Você sabe que a gente tem que cuidar da nossa voz? Sei. Só de uma forma, bebendo água. Comunicar e tal, mas eu não cuidar bem dela, eu não sei. Só bebendo água mesmo. E aqui comigo, a coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Univale, professora Luciana Silveira, que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito do cuidado com a nossa voz. Professora, são muitos os cuidados que devemos ter com a própria voz, mas quais são os principais? Os principais cuidados são individuais. Existem cuidados que são generalistas, mas os individuais fazem muito mais diferença. Então, o primeiro deles é você conhecer a sua voz, ter consciência da necessidade do volume de água que você precisa tomar durante o dia, alimentação preferencialmente com alimentos que ajudem no movimento mastigatório, onde você vai exercitar os órgãos fonoarticulatórios que ajudam na produção e na expansão vocal, e também uma boa qualidade de sono. Professora, é verdade que a voz envelhece? Sim, a voz envelhece, né? A voz ela é produzida pelas pregas vocais, que são músculos, como os músculos dos braços, das pernas. E a voz ela envelhece à medida que a gente também vai envelhecendo. Então, como o músculo precisa se exercitar. Isso. Tem exatamente. algum tipo de alimentação que a gente tem que manter diariamente para poder ajudar nesse exercício? Aquilo que promove, né, as fibras musculares normalmente vem das proteínas. Então, a ingesta de proteínas, né, animais, proteínas vegetais, ajudam muito na manutenção dessa força muscular e também precisa exercitar. Então, o músculo, para ele poder ter uma boa produção, uma boa função, ele precisa ser alimentado e exercitado. Então, a boa alimentação e os exercícios vocais que te ajudam aí a produzir uma voz fluida e saudável. Professora, a gente escuta muito falar que maçã ajuda a limpar as cordas vocais. É verdade ou é mito isso? Mito. Maçã não é remédio para a voz. O que acontece com a maçã? A maçã, a porosidade, né, da maçã, quando você morde e você mastiga a maçã, ela ajuda nesse movimento muscular. Então você relaxa essa musculatura, aquece essa musculatura para a produção vocal. E a maçã tem uma substância chamada pectina. A pectina ela ajuda na fluidez da saliva. Então é muito interessante, antes de você usar a voz profissionalmente, comer um pedacinho de maçã para te ajudar a ter uma articulação bem executada. Faz super bem, mas não é sinal de que não é, você que não, é remédio. Não é remédio. Você tá rouco, vou comer uma maçã e melhorar? Não, não vai, tá? E o que é considerado como vilão para as cordas vocais? O vilão para a produção vocal: cigarro, bebida, noites mal dormidas, alimentações ricas em sal, temperos e condimentos industrializados, né? O uso de produtos químicos sem proteção das vias aéreas, você falar alto demais, gritar, falar demasiadamente, sem pausas, né? A falta da ingesta da água, tudo isso são vilões e assim com certeza vão prejudicar a voz. A voz tem algum tipo de doença mais comum ou comum? Todas as alterações vocais são chamadas de disfonia. Então, se você tem rouquidão, cansaço ao falar, a voz ficou mais baixa ou começou a sumir, você está classificado dentro da disfonia. As disfonias, elas têm subclassificações e causas diversas. Então, se você está rouco por mais de 15 dias, cansaço ao falar, sensação de boca seca, dor em região da laringe, é importante procurar um otorrinolaringologista, porque pode ser simplesmente uma laringite, uma faringite, mas pode ser uma doença vocal. Principalmente os jornalistas, professores, cantores e tantos outros profissionais que utilizam a voz como principal ferramenta de trabalho
precisa também fazer um descanso desse trabalho, né? Tem um tempo recomendado? Tem algum procedimento que precisa ser feito durante esse repouso? A gente tem que pensar o seguinte: da mesma forma que o jogador de futebol se prepara para as partidas, né? Esse jogador de futebol, ele também tem um tempo de repouso, mas ele está sempre pronto para jogar. Então, o profissional da voz, como você disse, esses exemplos, ele tem que entender isso, que a gente está trabalhando com músculo, com funcionalidade, e para que você tenha a sua voz sempre pronta para poder te atender, você tem que cuidar dela constantemente, diariamente. Então, passou um dia dando aula, né, atendendo seus pacientes, atendendo no seu comércio, palestrando, tente fazer aí um período de descanso de pelo menos metade do equivalente ao que você produziu a voz profissionalmente. Beba bastante água, né? Tente fazer o uso de nebulizadores com soro fisiológico, gargarejo com água pura, repouso vocal para você conseguir estar pronto novamente na próxima vez que você for usar a voz. Lu, e o que é o mapeamento vocal? Como que ele funciona? Hoje, a gente tem feito o mapeamento vocal, que é exatamente você fazer uma entrevista, né? Você fazer um diagnóstico muito específico para a voz daquela pessoa. Então, a gente não trata o indivíduo como somente uma voz ou um indivíduo que é professor. A gente trata esse indivíduo, esse mapeamento vocal, ele vai me dar informações muito específicas sobre a quantidade de tempo que esse profissional usa a voz, o local onde ele usa essa voz profissionalmente, se ele fala mais baixo, mais fraco durante esse uso vocal. Então, com esse mapeamento, com esse scanner, né, da produção vocal desse paciente, a gente consegue acertar muito mais rapidamente o diagnóstico e as condutas que a gente vai tomar para poder ou tratar ou melhorar a sua performance vocal. Lu, e quais são as dicas para o dia a dia? Hoje, né, principalmente agora que a gente está no alto verão, está muito quente, água, né, muita água. A boca seca, ela dificulta a produção articulatória e a voz sofre muito com isso, porque a voz nada mais é, a fala nada mais é do que a voz articulada. Então mantenha assim, a hidratação correta, pelo menos 2 litros de água em temperatura ambiente ao longo do dia. Opte por frutas que tenham bastante água, maçã, melancia, melão, né, laranja, porque você consegue mastigar, fazer a produção articulatória, o exercício articulatório e hidratar suas pregas vocais. Durma bem, né, tente ter um sono de qualidade, quantidade não é qualidade, e tente falar numa altura em que você e a pessoa com quem você está falando te escute. Ninguém mais precisa ouvir a sua conversa. Seguindo essas orientações, já dá para poder ter aí uma qualidade vocal adequada. Professora, muito obrigada por essas dicas e esclarecimentos do que a gente pode e precisa fazer. E é importante ressaltar também, como você acabou de falar, de beber água. Nesse calor que nós estamos atualmente, né, nesse verãozão, importantíssimo andar com a garrafinha de água para estar hidratando o tempo todo. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E você que está nos acompanhando, aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de todas as dicas sobre saúde e bem-estar. Até o próximo programa.